Capítulo 7. Um confronto brutal. Alexia. Após a saída de Miguel, Uriel e Zoe vieram correndo ao meu encontro. Estavam preocupados comigo, queriam saber o que Miguel decidiu sobre a minha atitude e contei o que aconteceu, e ambos se olharam espantados com a forma de agir do arcanjo. Uma batida na porta nos tirou de nossa conversa. Uriel se prontificou a abrir a porta. Estava em modo proteção. A partir do momento que me contou o que aconteceu com Natanael, Uriel voltou a ser o mesmo cara de antes, acolhedor, com seus olhos voltados para mim. Estava preocupado comigo. Eu sabia que desejava tirar as aflições e a dor do meu peito. Estava fazendo de tudo para me ajudar. Uriel era realmente uma pessoa boa, um anjo da guarda. Ao abrir a porta, Uriel olhou para as duas pessoas paradas na frente da entrada. Eles olhavam para mim. Uriel mudou seu semblante calmo para um semblante irritado. "O que faz aqui, Daniel?" Pude sentir uma tensão no ar. A presença do arcanjo Daniel não agradou em nada Uriel. "Nossa, é assim que recepciona os amigos?" perguntou o anjo com um olhar de deboche. Se Uriel não tivesse chamado Daniel pelo nome, jamais iria imaginar que ele fosse um anjo, pois era incrivelmente humano. Não seria possível imaginar aquele homem como um anjo. Daniel parecia ter em torno de 34 anos. Não era igual aos outros anjos, apesar de ser belo como todo anjo é. O que o tornava diferente era o seu cabelo cortado bem baixo, como um soldado do exército, e seus olhos eram mais profundos de um verde escuro, suas feições mais duras, o rosto com uma pequena cicatriz abaixo do olho, com um cavanhaque comum de humano, estatura alta e corpo forte, um pouco mais do que Uriel. Perto de Daniel, Uriel parecia um irmão mais novo e despreparado. Eu não conhecia pessoalmente o anjo Daniel, apenas ouvia muito de Gabriel a respeito dele. "Não me lembro de sermos amigos", enfatizou Uriel ainda com uma agressividade na voz. Eu não compreendi a atitude de Uriel. Pelo que eu sabia, Daniel era um excelente anjo, um dos guerreiros mais preparados e poderosos do plano celeste. Possuía uma patente de coronel e tinha plena certeza de que era superior de Uriel. Achei estranho como Uriel estava se portando diante de um superior. Afinal, hierarquia deve ser seguida a todo custo, ou o caos se instalaria e as missões teriam como seu fim o fracasso total. "Cuidado com o que diz, garoto", falou Daniel, mudando um semblante de deboche para um semblante sério. Senti uma leve preocupação por Uriel. Não queria que fosse punido ou que fosse enviado para o plano celeste e não pudesse ficar e me treinar. Só de imaginar isso, senti uma pontada de tristeza. E enquanto estava pensando sobre isso, Daniel capturou meu olhar no seu e senti uma energia passar por mim. Ainda olhando para mim, Daniel falou: "Não se preocupe, caçadora. Ele ainda não terminou a missão que lhe foi confiada e não sairá de perto de você tão cedo." "Está lendo os meus pensamentos, Daniel?" Perguntei irritada. Ele não tinha esse direito. Para mim, era pura falta de respeito ler a mente de uma caçadora. Para ser sincera, não achava certo invadir a mente de nenhuma pessoa. Afinal, o que temos
Na mente é pessoal demais para alguém invadir e dar uma olhadinha. Uriel virou rapidamente, olhando em meus olhos com um brilho estranho no olhar, um brilho de satisfação. Não quer me ver longe daqui? Achei que ainda estava brava comigo, disse Uriel, se esquecendo de todos os presentes na entrada da casa, como se estivéssemos a sós nós dois. E novamente seus olhos brilharam de uma forma estranha e satisfeita. O pequeno sorriso rompeu de minha face e recebi um sorriso grande e cheio de esperanças de Uriel, que mostrou todos os dentes ao sorrir feliz para mim. Que lindos! Fizeram as pazes, afinal, graças ao anjo maior. Desta culpa estou livre, certo? Simbilou Zoe, soltando uma lufada de ar, como se tirasse um peso das costas. E não contive o impulso e comecei a rir sem parar. E Uriel fez o mesmo. Ótimo, agora que perdemos tempo com bobagens adolescentes, vamos ao que interessa. Daniel falou com uma voz calma, mas nada parecida com a dos anjos. Mas parecia um homem comum e nada mais. É estranho ter um anjo do porte dele ser tão mundano, de tal forma que poderia viver entre os humanos sem nunca ser descoberto. Até mesmo os anjos caídos têm a sua energia familiar, aconchegante e hipnótica. O mais incrível é que Daniel não tinha ou sabia esconder de forma brilhante. Fiquei um pouco envergonhada. Sempre fui considerada séria e até mesmo uma máquina, nada humana. Fui comparada a um anjo guerreiro do exército celeste. Realmente me apaixonar por Uriel me deixou fraca e muito humana. Precisava dar foco ao meu lado anjo. Precisava estar pronta para procurar Natanael e salvar uma das pessoas mais importantes da minha vida. O que deseja, Daniel? Perguntou Uriel. Preciso que me leve à casa de Natanael. Vou ficar lá com Aaron. Estamos em missão aqui para encontrar respostas. Após Daniel falar, é que me dei conta de que era Aaron atrás dele. O cara de anjo estava em missão com Daniel para localizar Natanael. Estávamos tão concentrados na minha briga com Uriel que nem mesmo Zoe havia visto Aaron. E agora que Daniel mencionou o nome do garoto, Zoe estava com um semblante luminoso de felicidade. Conheci a minha amiga. Era sinal de que estava aprontando alguma. Estava com sua carinha maquiavélica e isso não era nada bom para o idiota. Uriel levou ambos à casa de Natanael e seguimos eles. Eu queria saber como seria a busca e pegar informações de quando iríamos começar. Eu agora estava em modo caçadora das trevas em uma missão priorizada. Enquanto ambos se instalavam, eu fiquei na sala esperando o que seria decidido. Já era fim de tarde e a noite seguia seu curso, descendo lentamente, tornando o dia um crepúsculo. Já era a hora de voltar para minha função. Faria tudo ao meu alcance para chegar ao meu objetivo. Não perderia tempo com bobagens, até encontrar o meu pai. Daniel desceu as escadas vestido como um anjo caído. Parecia com a roupa que Azazel usava no dia em que fomos à boate submundo. Logo atrás, Aaron desceu com uma roupa parecida. Calça jeans, blusa gola V, jaqueta de couro e botas de cano longo, tudo preto. Olhando os dois, pensei se em meu guarda-roupa eu tinha algo parecido. Lembrei-me da mini saia e da bota cano alto e estremeci, só de imaginar a possibilidade de vesti-la na frente de Daniel e, pior, de Aaron, com seus olhos de gatos à espreita para me ferrar, após a surra que lhe dei. Vocês já estão saindo? Só vamos até a minha casa trocar de roupa. Não levaremos mais que 2 minutos. Já encontramos você. Onde será a nossa missão?
Perguntei para antecipar quais armas levar. Vocês não vão conosco. Iremos somente eu, Aaron e Uriel. Simulou Daniel sem expressão no olhar. O quê? O que disse? Disse que esta não é sua missão, caçadora. Daniel falou, caçadora, de forma debochada, e meu sangue ferveu no exato momento que percebi o que estava tentando dizer. Tentava desmerecer minha patente de caçadora. Qual era o problema dele? Eu era melhor que Aaron e talvez tão boa quanto Uriel. Como não é a minha missão? Sou melhor que Aaron. E se eu tiver um arco nas mãos, posso ser tão boa quanto você e Uriel. Falei de forma petulante, desafiando Daniel a me testar. Garota, não quero ser atrapalhado por adolescentes despreparadas. Então você e sua amiguinha ficam e ponto final. Não somos despreparadas. Somos caçadoras e eu vou com você até o inferno se necessário para achar o meu pai. Falei, desejando acertar uma flecha no centro dos olhos daquele arcanjo imbecil. Tem razão? Claro que não são. Falou, debochando de mim. Continuou. Sua amiga ali é uma inútil. Não sabe sequer pegar uma faca de mesa, menos ainda em uma espada, adaga ou qualquer arma de corte. Não acerta uma flecha nem se estivesse a milímetros do alvo, e qualquer vira-lata de rua é mais perigoso do que ela. Daniel jogou na minha cara. Se é este o problema, então Zoe fica e eu vou com vocês. Falei irritada e depois me sentindo culpada por não defender a minha amiga, que estava com uma cara brava para Daniel. Apesar de querer arrancar aqueles olhos malditos do arcanjo, não podia tirar a razão dele. Zoe não havia se formado como caçadora e não era boa na profissão. Ela realmente não sabia fazer toda a lista que ele despejou na minha cara. Era tudo verdade. Não terminei. Você pode até ser boa como caçadora, mas está mais preocupada em ficar aos beijos com esse projeto de arcanjo do que salvar Natanael, a quem você chama com a boca cheia de pai. Daniel falou, apontando para Uriel, e mais uma vez olhou de forma debochada e com desdém, acordando uma fúria enorme em meu coração. Ele não sabia de nada, não me conhecia e não tinha o direito de me julgar como estava fazendo. Achei que arcanjos eram justos e percebi que esse mais parecia um anjo caído do que um arcanjo do plano celeste. Uma força tomou meu corpo e a caçadora em mim falou mais alto e comecei a atacar o arcanjo. Ele se defendeu e desviou dos golpes e com uma mão desferiu um golpe no meu tórax e fui jogada para trás, caindo com um joelho no chão e o outro dobrado, com a palma da mão esquerda no peito e a outra freiei tocando o chão, enquanto escorregava pela sala, parando a alguns centímetros do cretino. Levantei minha cabeça, olhando de forma feroz nos olhos do maldito arcanjo. Uma dor queimou meu peito, mas a caçadora em mim estava pronta para revidar, e a dor foi imediatamente esquecida. Daniel me olhou de forma espantada, e um pequeno sorriso debochado torto apareceu no seu rosto, deixando-me ainda mais irritada. Impulsionei e soltei muitos centímetros do chão, elevando meu punho em direção ao rosto de Daniel, que se protegeu com o antebraço. E no momento que ele estava defendendo o golpe, acertei o joelho em seu abdômen, impulsionando o arcanjo alguns centímetros para trás. Um olhar de espanto foi o prêmio que me esperava.
Ainda irritada, girei sobre o meu calcanhar e acertei com um cotovelo o rosto de Daniel, arrancando um filete de sangue de sua boca. Glória e triunfo. Meu peito se encheu de alegria, enquanto meu olhar de caçador ardia em fogo, e Daniel olhou em meus olhos, limpando a boca com as costas das mãos, e com um olhar irado, acertou meu rosto com um soco que fez minha visão embaçar, e fui tragada para a inconsciência, escutando um barulho ensurdecedor de navalha cortando navalha, e a escuridão me levou.